Olá, meus queridos, graça e paz a todos vocês. Gostaria de trazer esse texto que eu estou lendo, está em Mateus capítulo 24, que é um dos livros chamados de sinóticos, né? Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles tratam quase de uma linha só, determinado assunto. Então, são nesses três livros sinóticos que você encontra a escatologia mencionada aqui pelo Messias. Eu gostaria de estar fazendo aqui algumas anotações e comparando algumas coisas referindo à escatologia já consumada, né? Muitos, como os futuristas, né, os preteristas parciais, eles ainda esperam algo acontecer ainda, mas nós aqui nós defendemos que tudo já foi concluído e tudo já aconteceu em 70 DC. Então, meus queridos, no título aí do escritor, né, que eu estou usando aqui a tradução King James atualizada, e o subtítulo, né, que não é Bíblia, né, subtítulo não é Bíblia, apenas o escritor colocou para que as pessoas encontrassem mais rápido o texto e já de cara entendesse o que quer dizer o texto, né? Então aqui está dizendo: Jesus prediz o final dos tempos. E aí nós começamos no versículo 1, né, que diz assim: Então Jesus saiu do templo e ao caminhar seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, no versículo 2, ele entretanto lhes observou: Estais vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derribadas. E aí o escritor já coloca o subtítulo aí em cima, né? Aí está o princípio das dores. É interessante, o princípio das dores traz aqui um modelo que o próprio Messias usou de uma mulher que está para gerar um filho. Então, ela não sabe o dia nem a hora, mas ela sabe que a criança vai nascer logo, né? Então, as contrações, tal, alguns sintomas, dá-se a entender que está próximo de acontecer, né? Então, no versículo 3 diz assim: ó, Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele. Quem são esses discípulos que chegaram até ele? Porque aqui, a partir do versículo 3, a conversa já se tornou particular, né? Uma conversa privada. Então nós podemos encontrar isso no livro de, se eu não me engano, no livro de Marcos, capítulo 13. Sim, olha aí no capítulo 3 de Marcos, como são livros sinóticos, eles tratam do mesmo assunto de algumas linhas um pouquinho diferentes, né? Somente no livro de Marcos que relata qual foram os discípulos que foi até o Monte das Oliveiras. Aqui no versículo 3, o escritor aqui, Marcos, ele já aponta quem são esses discípulos que estavam conversando com Jesus. Então, quando você lê Mateus, Lucas 21 e Marcos 13, quando você entrar nesse texto aqui, você tem que ver com quem Jesus está conversando. Olha só. Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Então, aqui você tem que entender que a conversa de Jesus está em particular com 4 pessoas, né? São Pedro, Tiago, João e André. Então, voltando lá, só para os irmãos entenderem que a conversa aqui está em particular, ok? Então, quando você ver as conjugações verbais, você tem que entender que Jesus está orientando 4 pessoas. É claro que, posteriormente, os discípulos irão até as ovelhas perdidas da casa de Israel explicar a escatologia, não é isso? Então, aqui o Senhor está dando instruções para 4 discípulos que irão pregar
o evangelho do reino. Voltando lá em Mateus capítulo 24, né, que nós estávamos aqui no princípio das dores, né? Então nós lemos o versículo 3, vamos ler o versículo 4. Então Jesus lhes revelou. Então, já entendemos que são 4 pessoas, né, que estão conversando com Jesus, né? São 4 discípulos. Então lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza. Esse vos pode se aplicar a nós do século XXI? Não, porque a conversa aqui está privada, não é isso? Então Jesus está orientando e alertando 4 discípulos, que eram 4 dos 12 discípulos do Messias, ok? O versículo 5. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas, ok? Aí vamos para o versículo 6. E vós quem? 4 discípulos, né? Pedro, Tiago, João e André. 4 discípulos que estavam no Monte das Oliveiras com o Messias. E o Messias começa agora a narração da escatologia, ok? Então guarde aí. Isso aqui vai todo o texto de Mateus 24, Jesus falando com esses 4 discípulos. Voltando um pouquinho aí, meus queridos. E vós, né, que nós já falamos aqui que são os 4 discípulos, ouvireis falar de guerra. Quem vai ouvir falar de guerras e rumores de guerra? Eles, os 4 discípulos. Olha a conjugação verbal aí. E vós, 4 discípulos. Ouvireis, eles vão ouvir. Aqueles 4 discípulos vão ouvir. De guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desesperais, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Calma aí, vamos chegar lá. Verso 7. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso aqui, meus queridos, aconteceu naquele momento que a cidade foi cercada pelos soldados romanos, ok? E naquele intervalo ali também houve várias guerras. O escritor Flávio Josefo, ele relata que houve muitas guerras, houve nação se levantando contra outra nação, houve reinos se levantando contra outros reinos, porque na época havia reinados, né? Não era como hoje, presidente, deputado, não, ali era reis, né? Haverá fomes. No governo de Cláudios, se eu não me engano é Cláudios, o governador romano, houve uma grande fome, está relatado em Atos dos Apóstolos, né? Em alguns vídeos que eu fiz aí sobre escatologia, eu relato muito sobre essa fome. Olha aí, meus queridos, no verso de número 8, olha aí. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. O Senhor Jesus está usando aqui um exemplo, né, de uma mulher que está em sua gestação, esperando o dia do nascimento da criança. Então, é claro que antigamente não era como hoje, né, que há ultrassom, há muita tecnologia que facilita para que a pessoa possa saber realmente o dia que pode acontecer ou a semana que pode acontecer, né? Digamos que a semana, né? Então são algumas contrações, são alguns sintomas que a mulher tem que ela já sabe que a criança está para nascer. Então era uma coisa que o Senhor Jesus usa aqui que estava próximo de acontecer. Então no verso 8 diz aqui que, contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Ou seja, o Senhor Jesus está usando uma comparação bem fácil aqui. Uma mulher em sua gestação, ela não sabe o dia e a hora, mas as contrações, as primeiras dores, já leva aquela pessoa a entender que a criança está perto de nascer. Então, para você ver que até essa colocação aqui, o Senhor Jesus já está dizendo que era para aquela época.
que era para aquela geração, né? Mas os futuristas, eles ignoram os escritos e ficam prolongando, e com isso eles vão enriquecendo. Com isso eles vão construindo os seus impérios, vão construindo os seus templos. Um certo amigo meu, Elias Paulo, ele diz assim, ele usa muito essa frase: se Jesus está voltando, por que eles estão construindo seus impérios? Por que eles não param de se enriquecer? Por que compram aviões, carros importados, blindados e as fazendas? Se Jesus está voltando, para que se enriquecer? Então, para você ver que até isso, o sistema religioso engana as pessoas. Verso 9. Então eles vos entregarão para serem afligidos. Entregarão quem? Quem que eles entregarão? Com quem Jesus está falando aqui? Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Quem eram os seguidores do Messias naquela época? Ali estavam 4, eram 12, né? E, posteriormente, discípulos gera discípulos, né? Então muitas pessoas ouviriam a mensagem do Messias e aceitariam a mensagem do Messias e por isso seriam perseguidos, né? Então a igreja foi perseguida nessa época. Olha aí o verso 10. Nesta época muitos ficarão escandalizados, versículo 10, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Entre eles, né? Entre eles haveria um grande ódio entre eles. O verso 11 diz: então numerosos falsos profetas seguirão e enganarão a muitos. Aí segue aí a leitura, verso 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriaria. Tudo isso que eu estou lendo aqui, meus queridos, aconteceu com a igreja primitiva. Mas eles dizem que hoje, por causa dos acontecimentos, por causa das guerras, aí eles usam essa mesma frase para os dias de hoje. Olha, bem que está escrito que no final dos tempos, né, o amor de muitos esfriaria. Mas aqui o Senhor está orientando 4 discípulos e posteriormente esses 4 discípulos iriam levar essa mensagem que naquele tempo ocorreria tais coisas. O verso 13 diz assim: aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Salvo do quê? Salvo da grande tribulação que haveria de ocorrer naquele tempo. E aqueles que crê seriam salvos. Salvos do quê? Da grande tribulação que ocorreriam naquele tempo, no ano 70. Então, o 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado. Em todo o mundo habitado. Qual era o mundo habitado daquela época? Então, meus queridos, muitos dizem: o evangelho tem que ser pregado, porque quando o evangelho for pregado a toda criatura, aí ele virá. Só, meus queridos, que o próprio apóstolo Paulo, ele já diz em uma das suas cartas, se eu não me engano é Colossenses 1:23, depois os irmãos confirmem aí. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz que debaixo dos céus, toda criatura ouviu essa mensagem. São muitos pontos bíblicos que narra o acontecimento dessas coisas para aquela época, não para uma época futura, né? Então eles dizem que o evangelho tem que ser pregado, mas o evangelho foi pregado naquela época a toda criatura debaixo do céu. Então, seguindo aí nós entramos aqui no subtítulo, né? Que eu já falei no começo, que subtítulo não é Bíblia, subtítulo é apenas um meio que o escritor usa para facilitar a busca do estudo, né? Verso 15. E assim quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, que foi a invasão, né, meus queridos? Se você olhar lá Lucas capítulo 21, deixa eu rapidinho chegar lá. Lucas 21, é isso aqui. Eles estão falando do mesmo assunto, só que aqui ele usa outras palavras, né? Então Lucas capítulo 21, verso 20. Quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegado a hora da sua absoluta destruição.
Meus queridos, isso aqui, meu querido, é a escatologia que Jesus estava alertando aqueles 4 discípulos. Então, quando virdes, quem iria ver o cerco da cidade? Os discípulos. Eles iriam ver. Olha só, então os que estiverem na Judéia, refugiem-se nos montes. Vocês sabem, meu querido, que nós estamos no século XXI. Como que pode aplicar uma leitura dessa para pessoas que vivem no Brasil? Olha a orientação. Então, os que estiverem na Judéia, para você ver que o escritor ele é bem realista aqui, né? Judéia. Judéia pertence a Israel. Quem está no Brasil vai para onde? Então já não serve essa escritura para os dias de hoje. Tá certo? Aí eles usam uma tal de hermenêutica, exegese, para dizer o que a Bíblia não diz. A Bíblia aqui ela está bem explícita. Que Jesus está conversando com 4 discípulos e eles iriam ver exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém. E esse seria um dos sinais, né? Agora voltando lá para Mateus. Mateus estava falando sobre a grande tribulação, né? E assim quando vimos a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel, que é a invasão, né? Que eles iriam entrar na cidade. É o que é tratado em Lucas capítulo 21, verso 20, e aqui é tratado no versículo 15 de Mateus 24, né? Olha só o 16. Então, os que estiverem na Judéia, já falamos sobre isso, né? Que isso não cabe futurar isso, até porque no Brasil, para você fugir do Brasil para ir à Judéia, você tem que pegar um avião, né? Então, já não cabe, né? No verso 17, quem estiver sobre o telhado da sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. Verso 18, e aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua túnica. Túnica, quem não sabe, os judeus daquela época usavam túnicas. Talvez hoje muitos ainda usam túnicas, porque são suas vestes, né? A tradição judaica usava túnica. Brasil, os brasileiros nunca usaram túnicas, né? Então, para você ver que o texto aqui, ele se aplica de forma preterista, não futurista. Verso 19. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. O Senhor Jesus, ele falou sobre isso, né? E no livro de Êxodo, se não me engano é Êxodo ou Deuteronômio, isso também foi uma das maldições para aqueles que não guardavam a lei de Moisés, né? Aconteceu isso também naquela época do Antigo Testamento, que as mulheres, as mães, elas comiam os seus fetos, comiam os seus bebês, né? Isso aí você pode encontrar em Deuteronômio, se eu não me engano, ou é o livro de Êxodo, né? Não vou afirmar aqui para não correr o risco de errar o livro, né? Então, verso 20, orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado. Olha, meus queridos, vocês sabem que há algumas linhas de escatologia, algumas denominações que guardam o sábado. São os adventistas do sétimo dia, Testemunhos de Jeová, parece que também guarda o sábado. Mas a maioria das outras denominações não guarda sábado, porque entende que o descanso, eu penso comigo que eles entendem isso, que o nosso sábado é Cristo, o nosso descanso é Cristo, né? Então nós não guardamos sábados, porque isso aí era algo referente à lei mosaica. É claro que Jesus judeu, os discípulos judeus iriam às ovelhas perdidas da casa de Israel, judeus também, que estavam debaixo de uma lei antiga. Todavia, eles ainda não estavam totalmente dentro do novo pacto, porque ali estava acontecendo uma transição de pacto. Certo? Certo. Então, porquanto haverá nesta época, olha só, Jesus conversando com 4 discípulos, Jesus está falando para aqueles 4 discípulos, e acontecerá nesta época.
Na época de quem? Dos discípulos. Né? Grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo e até agora, nem nunca mais haverá. E o sistema religioso futurista está esperando uma grande tribulação. Eles não conseguem enxergar esse erro. Verso 22. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Ou seja, se não fosse a intervenção do Altíssimo, os romanos teriam aniquilado completamente todo aquele povo judeu. Mas, por causa da intervenção do Senhor, alguns foram poupados. Verso 23. Então, se alguém vos anunciar, vede aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Verso 25. Vede que eu o anunciei a vós. O Senhor Jesus, ele está dizendo aos discípulos, olha só que eu estou avisando vocês, hein? Fique esperto. Verso 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Olha aí, verso 27. Pois da mesma maneira que o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Estamos em qual verso? Verso 27. Olha só o verso 28. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. Vocês sabem que o exército romano eles têm no seu escudo a imagem de uma águia, certo? Então, onde houver um cadáver, qual era o cadáver ali? O cadáver ali era o povo judeu que estava cercado. E os abutres, as águias, né, iriam se aproximar daqueles corpos. Olha aí. Aí entramos aqui no outro subtítulo. O retorno de Cristo em glória. Isso não é Bíblia, é subtítulo, ok? Já expliquei isso, né? Verso 29. Imediatamente, após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão estremecidos. Tudo isso o sistema religioso espera literalmente. Mas isso aqui é uma linguagem de figura. Já foi falado alguns vídeos atrás. Não vou aqui voltar a repetir para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu já falei. Os irmãos que quiserem aí podem ir no canal Removendo o Véu Mosaico. E ali tem estudos sobre linguagem de figura. Que os judeus usavam muito esse termo, linguagem de figura. Amém? Verso 30. Então surgirá no céu um sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra plantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Lembrando que vir sobre as nuvens quer dizer trazer juízo, tá? Ninguém vai ver, ninguém viria Jesus, até porque Jesus é o próprio Deus, né? Ele tomou a forma que ele era antes, né? Após a ascensão ao céu, ele voltou a ser o Espírito, ok? Isaías também fala sobre o próprio Deus cavalgando sobre uma nuvem em direção ao Egito. É claro que ninguém viu Deus cavalgando em uma nuvem, ninguém pode ver Deus, né? Mas isso era uma linguagem de figura dizendo que cavalgar sobre uma nuvem ou estar sobre uma nuvem quer dizer que ele está trazendo juízo ou condenação para
algum determinado povo, alguma determinada nação ou reino. Okay? Verso 31. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Lembrando, meus queridos, que quando se trata de mensageiros aqui, anjos, as pessoas logo imaginam que os anjos viriam, né, literalmente voando e reunir. Não. Aqui os anjos aqui são os discípulos, são os mensageiros de Cristo. São aqueles que iriam dar testemunho de Cristo. Existe um estudo que eu estou para preparar, falando sobre anjos se tratando de pessoas, mensageiros. Está lá em Malaquias, está em muitos outros livros. Aqui se tratando, ele enviará os seus anjos, ou seja, ele enviará os seus discípulos com poderoso som de trombeta. A palavra, o anúncio do Evangelho. Amém? O Evangelho do Reino. E esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade. Quem eram esses eleitos? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí entra aqui na lição da figueira, o dia do Senhor. Então ele usa aqui uma comparação, uma parábola, né? Olha só o 32. Portanto, aprendei com a parábola da figueira, quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, meu querido, alguns sinais que a natureza nos oferece, nós podemos aprender que o tempo está chegando, ou seja, o verão está chegando, né? Quando os ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, aqui mesmo onde eu moro, aqui nos Estados Unidos, nós podemos ver isso nitidamente. Né? Por exemplo, nós estamos aqui em uma estação que as árvores perdeu todas as suas folhas. Quando esses ramos começar a brotar de novo, aí nós já podemos entender, o verão está chegando. É isso que o Senhor está fazendo uma comparação aqui com os sinais que os discípulos iriam ver. Nós lemos aí desde o começo, você pode voltar o vídeo, você que chegou agora, que há uma narrativa. O Senhor está dizendo acerca dos sinais que ocorreriam. Ok? Agora o 33. Da mesma forma, vós, para quem está chegando aqui agora, esse vós, essa pronúncia vós, essa conjugação verbal, o Senhor Jesus está conversando com 4 discípulos, está em uma conversa privada. Então, quando você vê essa colocação vós, é os discípulos. Eles iriam ver todos esses acontecimentos. Sabei que ele está muito próximo às portas. Muito próximo às portas. Vocês sabem que a cidade de Jerusalém ela é composta de portas, né? Ali no templo ali havia 12 portas representando as 12 tribos. Então, quando se trata de portas, é da cidade. Olha só no versículo de número 34. Com toda certeza eu vos afirmo. Jesus está afirmando a quem? Aos 4 discípulos. Né? Que não passará esta geração. Essa colocação, esta, você tem que aceitar o texto, meu querido. Esta geração, Jesus está dizendo a geração dele. Se ele falasse aquela geração, aí sim você poderia dizer, os futuristas poderiam dizer, as coisas para os sinais estão acontecendo hoje, guerras, né? Essa perseguição aí dos governos, tal, por aí, está chegando o tempo. Mas não, Jesus está falando, esta geração. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma tradução aqui, na nova tradução na linguagem de hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, Mateus 24, verso 34. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Essa é uma tradução na linguagem de hoje para você entender que quando Jesus falou sobre
esta geração está falando sobre aquelas pessoas que estavam vivendo os dias do próprio Messias, né? Voltando lá então, Mateus. Então, quando você lê Mateus, capítulo 24, verso 34, com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizam. Nós lemos lá, na nova tradução na linguagem de hoje, que o Senhor Jesus estava dizendo sobre aquelas pessoas que estavam vivas naquela época de Jesus. Verso 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Céu e terra, né, está dizendo sobre aquela aliança, sobre aquele antigo Aion. Né? Olha o subtítulo aí, ó. Só Deus sabe o dia e a hora exata. Então eles usam muito esse termo. Mas só Deus sabe o dia e a hora. Por isso que Jesus usou a comparação da mulher grávida. É claro que hoje, com a tecnologia mais avançada, é dado mais preciso a hora exata do nascimento daquela criança, né? Mas o Senhor Jesus usou que haveria sinais para que as pessoas soubessem que está próximo o dia, né? Aí eles usam esses argumentos aí, né? Verso 36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Mas o Senhor Jesus falou, não passará esta geração. Então, tudo que iria acontecer era dentro daquela geração. Olha só uma coisa interessante aqui também no verso de número 37. Ó. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião na chegada do Filho do Homem. E o que aconteceu no dia de Noé? Noé ele fez uma arca, né? Construiu uma arca, e o Senhor disse que o juízo viria sobre aquele povo. Aí passou 2000 anos, é isso? Não. Quando ele terminou de fazer a arca, passou um pequeno tempo, um pequeno intervalo, e a chuva veio. Não foi isso? Então, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião na chegada do Filho do Homem. É claro que aqui também fala sobre homens casam, davam-se em casamento e viviam a vida normal como se nada viesse a acontecer, e aconteceu. Ou seja, eles não deram crédito à pregação, nem de Noé e nem dos discípulos, e foram pegos de surpresa. Verso 38, porque nos dias que aconteceram o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E há alguns pregadores que dizem assim, irmãos, a arca é a igreja. Quem estiver fora da igreja, e o Senhor Jesus vir, vai ficar. Para você ver como eles torcem a palavra, para colocar terror nas pessoas, né? Então, 39. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, meus queridos, eu fico por aqui, né? Um resumo aí bem básico, né? Algumas anotações, algumas observações. E os irmãos que quiserem saber mais sobre a escatologia, acesse aí o canal Removendo o Véu Mosaico. Ali eu tenho vários vídeos sobre a escatologia já consumada, amém? Porque aqui nós não defendemos o futurismo. Aqui nós estamos falando sobre o preterismo. Todas as coisas aconteceram no ano 70 DC. Amém, meus queridos? Graça e paz a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus.